Bendito seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Glória ao nome de Jesus que tem nos sustentado até aqui. Amém? Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito, apesar de toda a turbulência, apesar de pandemia, apesar de tudo, Deus continua sendo Deus. Aleluia. E nós continuamos sendo seus filhos, seus súditos, seus adoradores, reis e sacerdotes do Senhor nessa terra. Não podemos esquecer a nossa missão, a nossa missão que o Senhor nos deu nessa terra. Não nos deixar vencer, não nos deixar abater, abalar, ok? Então nós precisamos permanecer firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor certamente o nosso trabalho não será em vão. Aleluia! Eu quero falar algo hoje que eu estava meditando esses dias. O Espírito Santo falou muito profundo no meu coração, é um alerta de Deus, né? O Senhor falou muito profundamente no meu coração, alertando, exortando a permanecer firme, a permanecer na palavra, a guardar o coração mais do que todas as coisas, porque dele procedem as virtudes da vida, dele procedem as coisas boas e as coisas ruins. Então eu quero falar disso. A palavra de Deus, ela nos fala para nós termos cuidado e guardar o nosso coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Amados, os abalos têm sido grandes, as lutas, os embates, os combates têm sido grandes, mas nós estamos revestidos com a armadura de Deus e precisamos guardar nossa mente com o capacete da salvação, guardar nosso coração com a couraça da justiça de Deus, não a nossa justiça própria, guardar nossos pensamentos, nossas intenções, rever e ponderar as motivações do nosso coração, porque o coração é enganoso. Eu já vi muitas pessoas dizendo para outra pessoa: olha, faz o que manda o teu coração. Ah, eu fiz o que mandou meu coração. Ah, o meu coração estava sentindo tal coisa. Cuidado com isso. Tome cuidado. Nós não devemos ser guiados pelo nosso coração, não. Que significa a alma, né? Os pensamentos, as intenções, sentimentos, emoções, intelecto, o racional. Então, quando a Bíblia fala enganoso é o coração, ela está falando enganosa é a alma, sentimento, emoção, intelecto, que é o que compõe a alma. Então, a Bíblia fala que dali procedem todas as coisas. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus esse alerta para nós. Amados, presta atenção numa coisa, deixa o Espírito Santo colocar isso aí dentro do seu coração. Eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo pode. A pandemia vai passar, essa turbulência vai passar. Tudo que nós estamos enfrentando, as lutas, as tormentas, as dificuldades, irão passar. Mas as atitudes que nós tomarmos durante esse tempo, nós teremos que lidar com elas o resto da vida e talvez até na eternidade. Então esse é o alerta. Não vai fazendo aquilo que você está sentindo no coração, não, porque enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Mais do que tudo, o coração é enganoso. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, nós poderemos ser a nossa própria ruína. É isso que ele está dizendo ali. Então lembre disso, tudo isso vai passar. Tudo que você está enfrentando, às vezes a pessoa ficou doente, ou alguém da família, e vem aquela turbulência, vem aquela provação, aquela dificuldade, e quantas pessoas estão perdendo a fé, quantas pessoas estão murmurando, quantas pessoas estão retrocedendo
daquilo que Deus confiou a elas. Amados, essa turbulência, esse tempo, essa provação, como eu falei, vai passar. Mas as atitudes que nós tomarmos, repito, nós teremos que lidar com elas depois. A tempestade passa, mas aquilo que nós decidimos e fizemos e agimos trarão consequências que nós teremos que lidar. Então esse é o alerta que o Espírito Santo já trouxe para mim. Guarda o coração, couraça da justiça de Deus, capacete da salvação, mais do que nunca. Eu preciso saber, ter a certeza de que eu estou andando no caminho que o Senhor determinou. Eu estou fazendo, falando, liberando, caminhando naquilo que Deus falou. Faça aquilo que Deus mandou, que está de bom tamanho. Não precisa inventar, não precisa florear, né? Não precisa querer provar nada para ninguém. Não precisa. Não precisamos carregar esse peso. Nós fazemos o que Deus mandou, falamos o que Deus manda, buscamos estar na direção que Ele mandou e o mais o Senhor toma conta, né? Nós temos que crer nisso. Ninguém tem poder na nossa vida se do céu não lhe for dado, né? Temos que saber disso. O próprio Jesus, quando que foi entregue na mão dos pecadores, o Pilatos, né, perguntava para Jesus e falava: você é o rei dos judeus? Jesus ficava quieto, não falava nada. Você é ou não é? Você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder, está nas minhas mãos. Eu tenho poder de te libertar ou eu tenho poder de te condenar à morte? Aí Jesus falou algo que quando o Espírito Santo me fez entender, foi um choque, mas foi libertador. Jesus diz para ele: nem todo poder vem do meu Pai. Todo poder vem do meu Pai. Se meu Pai não der, né, você não teria nenhum poder sobre mim se do céu não me fosse dado. Então, amados, temos que confiar no Senhor. Coisas boas, coisas ruins acontecem, mas Deus tem que ser o nosso foco, nosso centro, permanecer, perseverar, caminhando na rota que Deus traçou para nós, rumo a Canaã, rumo, né, às promessas do Senhor, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Você sabia que desviar para a direita é o chamado zelo em demasia, é justamente a questão de deixar o nosso coração interferir? Ah, mas a minha intenção era boa. Ah, mas eu só fiz o que meu coração mandou. Isso é desviar para a direita. Pode até ter razão, pode até ter uma motivação ali, humanamente falando, né? O humanismo entra, então desviar para a direita. Desviar para a esquerda é conscientemente ir para o erro mesmo. Ah, eu aprendi, eu sei que Deus quer o contrário, mas eu não estou afim, eu vou fazer o que eu quero mesmo, eu que mando, na minha vida mando eu, desviar para a esquerda. Mas os desvios para a direita são quando as pessoas só estão fazendo o que seus corações mandam. Ah, mas eu senti no coração. Ah, mas eu estou sentindo no meu coração. Toma cuidado com isso. Vamos ver aqui na palavra de Deus, você aí que nos ajuda sempre, né? Que esteja colocando os textos e os amigos aí, queridos, compartilhadores. Quantos compartilhadores nós temos aí, né? Eu sempre peço para o Senhor abençoar os compartilhadores. Então, se você é um compartilhador, coloca aí seu nome, fulano compartilhador, fulana compartilhadora, para que eu possa estar orando, apresentando diante do Senhor, porque junto nós podemos alcançar muito mais. Se você ainda não curtiu esse live, curte, compartilha e ative as notificações, abra a sala, envia para os teus contatos e assim nós vamos alcançando muito mais. Ok, meus amados? Então vamos lá conferir os textos para que ninguém venha pensar que é coisa da minha cabeça, ok? Então o Senhor falou muito comigo nesses dias, isso aqui,
guarda o coração, põe a emoção no lugar dela, o racionalismo no seu lugar, põe a carne na cruz e segue naquilo que Deus já mandou. Deus não mudou de ideia, não. Deus não fica mudando de ideia. Vamos perseverar naquilo que Deus já mandou, que está de bom tamanho. Nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos chegar e alcançar as promessas. Nós vamos cruzar a linha de chegada. Aleluia. Como eu falei esses dias, nós vamos ouvir do Espírito Santo. Você chegou ao seu destino. Lembra que eu falei esses dias, dando o exemplo do GPS? Então vamos obedecer a voz do Espírito Santo, não do nosso coração. Enganoso é o coração. O Espírito Santo não fala na carne nem na alma. O Espírito Santo fala no Espírito, usando os princípios da palavra que nós já aprendemos. A palavra de Deus é a espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, separando juntas e medula, discernindo os pensamentos e intenções do coração, separando o espiritual, que a palavra ali o pneumáticos, o espiritual do natural, o psíquicos, ok? Então a palavra de Deus vem e separa. Isso aqui é teu coração, tua alma falando, teu sentimento que está ofendido, que está magoado. Mas o que o Espírito Santo nos guia no nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É no nosso espírito que ele nos guia em toda a verdade, Pelo ensino da palavra, ele nos faz lembrar o que nós já aprendemos, ele faz lembrar aquilo que Deus já falou para nós, nos reafirmando. A Bíblia diz que o Senhor diz, este é o caminho, andai nele. Então lá no nosso espírito, ok? Não é com sentimento, com emoção, com vontade, nem com a carne que Deus vai falar. Isso aí tudo é engano, Somente a direção no Espírito, e Deus não vai falar nada no Espírito que contraria sua palavra, ok? Então vamos ver esses princípios. Anote aí Provérbios 14, 12, vamos ver aí. Provérbios 14, 12, ele diz assim, há caminho que ao homem, não é a Deus, não é ao Espírito Santo, há caminho que ao homem parece caminho de vida, caminho direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Entendeu por que Deus fala, toma cuidado com o caminho que teu coração está mandando você seguir? Então nós que estaremos falando hoje a respeito disso, obedecer a Deus ou obedecer o coração? Quem que você tem decidido obedecer todo dia? Amados, fala sério, se nós formos obedecer nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, não vai dar certo, não. Se nós formos andar por sentimento, por emoção, às vezes eu já atendi pessoas dizendo, eu já acordei querendo juntar um pelo pescoço. Eu já acordei procurando um nariz para socar. Isso tudo está na carne, está na alma da pessoa. A Bíblia diz, não ande por isso aí. Se nós fôssemos fazer tudo que dá vontade, tudo que nós sentimos, casamento nenhum durava, aliança nenhuma duraria, e seria um caos se nós fôssemos fazer tudo que dá vontade, tudo que nós estamos sentindo. Quantos aí já sentiram de esganar alguém? Fala a verdade. Mas você refreou aquele desejo, que você sabe que não é da vontade de Deus, e clamou ao Senhor, né? Porque é só Ele para nos ajudar nessas horas, para colocar nossa carne na cruz, e nós vamos seguindo. Então a Bíblia diz que há caminho, há decisões, há caminho, há coisas que parecem tão certas para nós,
parece caminho direito, está escrito aqui, mas no fim dele é caminho de morte. Amados, é a Bíblia que está falando isso aqui. Deus falou comigo, Deus me exortou mais do que nunca, principalmente sob ataque, guarda o coração, couraça da justiça, não se deixe afetar, não se deixe ofender, ferir, entrega tudo na mão de Deus e continua ouvindo o Espírito Santo. Coloca tudo diante de Deus. Senhor, toma essa causa na sua mão. Senhor, dirige, Senhor. Julga, Senhor. Né? Porque importa obedecer a Deus. Obedecer a Deus antes, né? De todas as coisas. Cuidado com esse negócio de meu coração tá mandando fazer isso. Ah, faz o que manda teu coração. Não faz, não. Faz o que o Espírito Santo já ensinou. Faz aquilo que você já tem aprendido na palavra, desde que você se converteu, desde que você foi discipulado e aprendeu. Faz aquilo que o Espírito Santo tem ensinado. Olha o que diz Jeremias 17. Anote aí Jeremias 17, verso 9 e 10. Queridos, presta atenção. Deixa o Espírito Santo convencer você. Graças a Deus, eu repito sempre, não canso de repetir, a nossa função é tocar a trombeta, a nossa função é falar aquilo que Deus manda. Glória a Deus que a obrigação e a função e a obrigação de convencer quem quer que seja não é nossa. Essa função é do Espírito Santo e ele faz muito bem se ele achar um coração aberto. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor entrar e lavar teu coração e mudar aí esses caminhos errados que estão aí e até você tá pensando que é certo. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Amado, pensa numa coisa enganosa. Teu coração é mais do que isso aí. Enganoso é o coração. Às vezes a gente fala, pensa numa coisa enganosa. Tem gente que pensa, os políticos enganam todo mundo. Teu coração é mais enganoso ainda. O cara lá que é desonesto, que está mentindo. Teu coração é mais desonesto e mais mentiroso ainda. É o que a Bíblia diz. O meu não é. É sim. É porque a Bíblia está falando aqui. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E é perverso. É isso que está na nossa natureza carnal. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. E ele diz aqui, quem poderá conhecer? Ele está dizendo que nem todo mundo tem condição de passar a espada e discernir, isso aqui é minha alma, isso aqui é o meu sentimento, a minha emoção, isso aqui é uma ferida que eu deixei acontecer que está falando, isso aqui é uma ofensa que está falando. Não é o Espírito Santo. Ele diz, quem poderá conhecer? Aí o verso 10 ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho a mente, esquadrinho. Ele examina. Eu, Senhor, esquadrinho a mente. Eu provo os corações. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Lembra que eu falei que a pandemia vai passar, a tormenta vai passar, a luta vai passar, a provação vai passar, mas os caminhos, as decisões que nós tomarmos nesse tempo, nós teremos que lidar com elas para o resto da vida e talvez até para a eternidade. Então pondera, toma cuidado. Deus está dizendo, eu provo o que está no coração para dar a cada um conforme o caminho que está no coração. Às vezes a pessoa pode mentir para ela mesma, o coração mente, o coração é enganoso, ele vai dizer, mas você tem razão, veja bem, olha o que fizeram com você, olha o que
como que te trataram, olha isso, olha aquilo, olha, você tem razão. E assim ele vai enganando. E a Bíblia está dizendo aqui, quando ele diz, quem poderá conhecer? Ele está dizendo que às vezes a pessoa toma decisões achando que é uma coisa boa, achando que está tomando a decisão certa, como diz Provérbios 14, 12, que nós lemos, há caminho que há o homem, há pessoa que às vezes está ofendida, está magoada, está agindo por emoção, por sentimento, por trauma, por ferida, ou na carne. Há caminho que parece tão certo para ela, ela fala, eu não posso perder essa oportunidade. Ah, isso é de Deus, Deus quer a minha felicidade. Deus quer a minha felicidade. E ela acha que é da vontade de Deus, mas não é. Misericórdia. Então esse texto está dizendo aqui que o coração é enganoso, pode ter um caminho lá no coração da pessoa, uma intenção, uma decisão que ela acha, sim, humanamente falando, que é 10, mas não é. No final é caminho de morte. E não é só esse texto, não. Não é só esse texto que a Bíblia fala em Provérbios 14, não. Tem vários outros textos. A coisa é tão séria, a coisa é tão perigosa, que vários outros textos o Senhor repete a mesma coisa, vários outros textos. Então nós lemos Provérbios 14, agora Provérbios 16, presta atenção, Provérbios 16, no verso 2 e no verso 25 de Provérbios 16, o Senhor traz o mesmo alerta. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Ah, mas Deus sabe da minha intenção. Ah, mas Deus sabe que eu queria... Você já viu o ditado que de boa intenção o inferno, né, vai ficar cheio, né? Ah, mas a minha intenção... Toma cuidado, pondera, põe no julgamento da palavra, põe no crivo da palavra. Todos, não sobra um, todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Ele não vai achar não, mas não foi por mal, né? Aos seus próprios olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. Deus não se deixa enganar pelo que está no nosso coração. Deus não se deixa enganar pelas nossas boas intenções, queridos. Deus não se deixa enganar. E verso 25 ele diz assim, no mesmo texto de Provérbios 16, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. A mesma coisa que nós lemos em Provérbios 14, o mesmo alerta, trazendo, presta atenção no perigo de você andar pelo que teu coração está falando. Já atendi pessoas dizendo, mas Deus quer que eu seja feliz, eu só quero ser feliz, pastor. Ah, se eu não estou feliz com esse cônjuge, aí eu vou arrumar outro, porque e Deus vai abençoar, porque Deus quer a minha felicidade. Caminho do coração, caminho que parece bom agora, parece certo agora, mas o final vai ser trágico, vai ser morte. Você pensa que é só esse texto? Não, Provérbios 12, 15, vai anotando aí também. Olha o outro texto, Provérbios 12, 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. De novo, a pessoa acha que está certa, a pessoa bate o pé, ela fala é de Deus, Deus quer que a minha felicidade, eu vou fazer porque vai ser uma bênção. Gente, e é tudo do coração. Se está fora dos princípios, se está fora das palavras proféticas que Deus nos deu, é caminho do coração, não é caminho traçado pelo Espírito Santo, não é caminho profético. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, aos seus, não é aos olhos de Deus, nem aos olhos do Espírito Santo, nem da palavra, aos seus próprios olhos, ou seja, para fazer o que eu quero.
Eu tô sentindo, eu tô com vontade, eu vejo desse jeito, então eu quero fazer e Deus vai ter que abençoar. Não vai ter que abençoar. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho, estou dando um conselho para você aqui, estou dando um conselho profético para você aqui. O que dá ouvidos ao conselho é sábio, seja sábio, cuidado, pondera os caminhos, as decisões do seu coração, enquanto é tempo, muda. Nós mesmos podemos ser nosso pior inimigo. Nós mesmos podemos causar mais danos e dificuldades a nós mesmos do que qualquer adversário. Do que qualquer adversário. A nossa própria alma é o perigo mais mortal da nossa vida. Todas as coisas procedem do coração. Todo caminho errado, decisão errada, toda tranqueira, toda coisa ruim que acontece, que tem gente que vai parar na prisão, tem gente que vai parar no cemitério, tem gente que perde tudo por causa que foi pelo coração. Eu quero, eu tô com vontade, eu acho que é certo, isso vai me fazer feliz e não pensa, não pondera em mais nada. E a Bíblia diz: toma cuidado. Provérbios 21. Olha quantas vezes Deus repete a mesma coisa, amado. Não estou inventando nada. O Espírito Santo falou muito comigo isso aqui. Eu preciso lembrar disso aqui todo dia, amados. Não estou falando só para você que está assistindo, não. Eu já comi dessa comida aqui. Já comi e lembro, falo, o Espírito Santo me lembra mesmo. Eu não quero andar pelo meu coração, não. Meu coração está falando isso. Quantas vezes eu falei: Espírito Santo, o Senhor sabe que a vontade do meu coração é isso. Mas a tua palavra diz isso. Mas eu não estou com vontade de fazer o que está na palavra. Eu sou sincera com o Senhor, mas me ajuda a fazer o que está na palavra. Eu jogo no fogo a minha vontade, do meu coração, e me sujeito à tua vontade. Até Jesus fez isso. Lá no Getsêmani, sofrendo. Pai, se for da tua vontade, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia faz a tua vontade, não a minha, não o que está no meu coração. Aleluia. Até Jesus praticou isso. Provérbios 21 agora, verso 2 e verso 5. Olha o que diz o verso 2. Amados, por que será que Deus ia repetir tanto isso? Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração, ele vê a real motivação. Ninguém engana Deus, queridos. Ninguém engana Deus. Como diz o ditado, a pessoa pode enganar alguns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas não vai conseguir enganar todos todo o tempo, né? Então Deus pesa o que está no coração. Deus não tem compromisso com nossa vontade, nossa emoção. Ele não tem compromisso com isso, ele tem compromisso com o propósito. Até com Jesus foi assim, quanto mais conosco. Deus não deixou Jesus afastar aquele cálice. Jesus teve que beber aquele cálice. E conosco também é assim. O verso 5 do mesmo texto de Provérbios 21. Os planos do diligente, do inteligente, do que ouve conselho, os planos do diligente conduzem à abundância, mas o tolo precipitado apressa-se para a penúria. Por quê? Porque vai pelo que está sentindo. Ai, porque eu estou com vontade. Ai, porque eu estou sentindo isso. Ai, eu acho. É hora de nós jogarmos os achismos todos no fogo de Deus. E nós ponderarmos a vereda dos nossos pés, Quantas coisas erradas acontecem, já estão na Bíblia, porque a pessoa fez aquilo que o seu coração mandava. Presta atenção, eu vou ler rapidinho aqui. Nós vemos, né, o que aconteceu com os filhos do rei Davi. Lá em 2 Samuel
13, 1 a 39. Você pode ler depois. Amnon pensou que estava certo ao possuir a sua irmã. Era o que o coração dele mandava. Ele falou pro amigo dele: eu tô apaixonado por ela, eu tô doente de amor por ela, o meu coração manda. Eu não vou ser feliz. Diz que ele perdeu até o apetite, ele não conseguia mais se alimentar de tanto que ele estava apaixonado. Cuidado com esse negócio de paixão. Toma cuidado, amados. É terrível essa coisa. Ah, mas eu traí porque eu estava apaixonada. Eu brinco, sempre falo, desapaixona, ué. Ai, pastora, como assim? Já me falaram, ai, essa pastora parece que não tem coração, não tem emoção. Eu falo, eu tenho sim coração, tenho emoção, mas eu busco, pelo menos eu busco, não ser dominado e dirigido por eles. Por quê? Porque está escrito que é enganoso. É enganoso. Ah, mas eu estava apaixonada, eu vou fazer o quê? Por isso que eu detonei meu casamento, eu destruí meu casamento, porque eu estava apaixonada. Eu falo, desapaixona. Dá a palavra de ordem. Quem manda é o teu espírito, não é teu coração apaixonadinho. E eu falei com a pessoa, eu tava falando, falei, mas eu não consigo. Falei, consegue sim, pensa lá no lago de fogo que você desapaixona rapidinho. Pensa lá no fogo eterno que você já desapaixona rapidinho. Amado, tem que ser radical. Carne é cruz, não adianta querer ficar fazendo, alisando a carne, não. A carne é altar de sacrifício. Não adianta querer ficar negociando com a carne, não. Então, Amnon pensou que estava certo, seu coração mandava possuir a sua irmã, porque senão ele nunca ia ser feliz. O que aconteceu? Morreu por causa disso. Absalão pensou que era direito, que era certo tomar o trono do seu pai. Ele pensou que estava certo. Ah, meu pai não sabe governar, eu que sei. Então meu coração está dizendo, é certo, eu quero bem. E Absalão, então, tenta roubar o trono do seu pai. O que aconteceu com ele? Morte no final, morreu. Adonias, também filho do rei Davi, pensou que estava certo, né, a manipular a mãe de Salomão para implorar, né, para Abisag, e ele também morreu. Tentou manipular, tentou usurpar o trono e assim por diante também morreu. Quantas escolhas erradas! Sansão pensou que estava certo ao se apaixonar pelas estrangeiras, né? Pensou que estava certo. E nós sabemos que ele também morreu. Está lá em Juízes 16, 1 a 21. Quantas histórias como essas nós temos na Bíblia, queridos. Salomão achava que era certo casar com as estrangeiras, com as mulheres idólatras. Está lá em 1 Reis 11, 1 a 13. Também perdeu o reino e assim por diante. Roboão pensou que era certo ouvir mais os conselhos dos seus amigos jovens do que os conselheiros que já existiam no reino, né, de seu pai, e também perdeu das 12 tribos de Israel, ele perdeu 10 tribos, porque ele achava que era certo. Aí eu vou ouvir o conselho dos mais jovens, aí eu vou ouvir a galerinha que é da minha idade, aí esses velharados, essa velharada não sabe nada, não. E o final foi trágico, perdeu 10 tribos. Ah, amados, por isso que a Bíblia fala lá em Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Então é por isso que a Bíblia fala isso. E para nós encerrarmos, guarde bem isso, guarde esse conselho. Como nós vimos, o caminho daquele que ouve conselho vai prosperar.
Não importa a situação, não importa a situação, vai prosperar o caminho daquele que ouve o conselho profético. Mas aquele que insiste, teima, é o testa de bronze que a Bíblia diz, né? Testa de bronze, dura cerviz, não se dobra. Está na Bíblia, é o homem de Deus que está falando, mas eu quero fazer o que eu quero. A Bíblia diz que o caminho final é morte. E lá em Provérbios 4, 26, o Senhor nos alerta por causa desse perigo todo que nós lemos. Amado, o nosso coração pode nos enganar que nós estamos fazendo certo. Ele vai dar muitos argumentos para você. Você tem razão, você foi injustiçado, você isso, não te valorizaram, não sei o quê. Ele vai dar muitos argumentos. Olha, você vai crescer, você vai isso, você vai aquilo. Ele vai te dar muitos argumentos. Ninguém te compreende e não sei o que lá. E engana a pessoa. Mas por isso a Bíblia diz: pondera a vereda dos teus pés. Ponderar, julgar. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Pondera a vereda dos seus pés. Pondera, desde que começa a surgir a vontade, a intenção. Pondera os caminhos do coração. Pondera a vereda dos teus pés. Julga, pesa. E todos os teus caminhos serão retos. Aleluia, glória a Deus. Pondera, e todos os teus caminhos serão retos. Pondera. E Deus vai abençoar a sua vida. Então, amados, guarde bem esse conselho como uma pessoa sábia. Guarde bem esse conselho como uma pessoa sábia. Ah, Senhor, eu tenho sido muito emocional. Ah, eu tenho sido muito passional demais. Quando eu vejo, eu falei. Quando eu vejo, sabe, toma cuidado com isso. Tem hora, fica quieto. Ah, mas é que o meu coração tá fervendo. Deixa ferver, depois ele acaba a fervura e você vai falar: glória a Deus que na hora da fervura eu não falei asneira, eu não falei besteira, eu não dirigi a minha vida para caminho torto. É um alerta de Deus. E é por amor que eu tô falando isso. Muito amor, como eu falei, Deus já me pegou com essa palavra, né? Eu já tinha lido, e essa semana meditando, buscando do Senhor, colocando minha alma no sacrifício, no altar, porque os abalos, os acontecimentos são grandes e intensos se nós não estivermos firmados em Deus, pisando na rocha da sua vontade, da sua palavra revelada, do ensino que ele já ensinou, e permanecer naquilo ali. Aconteça o que acontecer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido se você permanecer no caminho de Deus, que Deus traçou para você ainda no ventre da sua mãe. Todos os meus caminhos, o salmista diz, foram escritos antes de cada um deles existir, quando eu ainda era um embrião no ventre materno. Fica no caminho que Deus traçou. Todo lugar onde eu vou ministrar, Deus sempre fala: avisa o meu povo que eu não mudo de ideia, os meus planos não são frustrados. Aconteça o que acontecer, não queira pegar atalho. A Sara quis pegar um atalho e ofereceu a egípcia, né, para o seu esposo. Não era a vontade de Deus. E nós sabemos o resultado hoje. E tantas outras coisas que as pessoas fazem porque o coração está mandando. Eu estou sentindo. Toma cuidado com isso. Em nome de Jesus, persevere. Quero orar por você, que você fique firme, constante e abundante na obra do Senhor, perseverando naquilo que Deus já falou com você. Não queira inventar, não queira mudar. Quem dirige a nossa vida é Deus.
e ele não se molda às circunstâncias. Ah, Senhor, o Senhor falou tal coisa, mas diante dessa circunstância, acho que está difícil, né, acontecer aquilo, acho que não vai acontecer, então eu vou fazer outra coisa. Não, permaneça naquilo que Deus falou, que Deus dá um jeito nas circunstâncias. Amém, meus amados? Que Deus tenha falado com você, é com muito amor que eu estou falando essa palavra. Já comi desta palavra, estou repartindo com você. Receba esse conselho profético. Ainda dá tempo de mudar as veredas dos seus passos para caminho de vida e de bênção e sair do caminho da morte. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, diante da tua palavra, Senhor, nós queremos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, alinhar o nosso coração, render o nosso coração à tua vontade. Sabemos que a tua vontade não vai se render ao nosso coração, é o nosso coração que se rende, Senhor, diante da tua palavra. Senhor, que sejamos dirigidos pelo teu Espírito Santo, Senhor, não pelos desejos, sentimentos e emoções e intelecto. Mesmo que aparentemente faça todo sentido, Senhor, nós queremos ficar na tua palavra, naquilo que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus, nos dá força por meio do teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Senhor, esse irmão, essa irmã que na hora desse conflito, na hora dessa provação, Senhor, muitos porventura estejam enfrentando enfermidade, doença, dificuldade financeira, abalos emocionais, turbulências no matrimônio, na família, contendas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocamos tudo diante de Ti e damos uma palavra de ordem, que cesse essa turbulência, cesse essa tempestade, que venha a bonança. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração tranquilo, Senhor, diante de Ti, que nós venhamos estar com o coração sem turbulência, sendo dirigido pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dá-nos ouvidos espirituais para ouvir e para cumprir a Tua vontade, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que não faça nenhum sentido, ainda que leve a nossa carne para a cruz, nós nos rendemos a Ti, Pai. Abençoa e guarda esse povo que tem assistido às lives. Deus, cuida de cada um deles, abre as janelas do céu para cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que está nos assistindo agora e que ainda irá nos assistir, Pai. Abençoa e toma com teu poder, com teu Espírito Santo. Aplicamos o sangue de Jesus na vida de cada um e abençoamos no espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe você e toda a sua casa, que a Shalom de Adonai inunde todo o seu ser. Fica com Deus até quinta-feira, se Deus quiser. Shalom, shalom.